Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha notícias do Brasil e do mundo. E nós começamos essa edição com um alerta. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano é 72% maior do que no mesmo período do ano passado. A explosão de casos, inclusive, já preocupa os governos dos estados. A dona Wanda pegou dengue no início de março e há uma semana descobriu que estava com chikungunya. Nas 2 ocasiões, os sintomas foram fortes. Foi ruim, eu fiquei de cama, ainda não melhorei completamente assim o corpo, ainda sinto muito, sabe? E assim, aí o médico falou assim, ó, esse agora é o melhor remédio, é quase o remédio da dengue. Então, continuei tomando os remédios, né? Muita água, muito líquido para poder ficar em dias. As 2 doenças são provocadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A Wanda conta que dentro de casa tenta evitar a proliferação e sempre verifica se tem água parada. Mas por morar em área rural, fica difícil controlar a ação do mosquito. Eu tenho plantas em casa, mas assim, as minhas plantas sempre eu tenho esse maior cuidado. As plantas, com o lateral dos lotes, mas assim, onde a gente mora tem muito mato. Em todo o Brasil, cerca de 260 mil pessoas tiveram dengue entre o dia 1º de janeiro e 26 de março deste ano. É uma explosão de casos, já que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 71 mil registros. Por região, a Centro-Oeste é a mais afetada, com 591 registros para cada 100 mil habitantes. A cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, que tem menos de 100 mil habitantes, é a que tem o maior índice de infecção em todo o Brasil, com uma média de 30 casos por dia. Os dados fizeram a prefeitura decretar estado de epidemia. Palmas, Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília também têm índices grandes da doença. Para este infectologista, a ação do mosquito transmissor requer monitoramento. A gente nunca pode deixar de lembrar que dengue é uma doença que tem a possibilidade de agravar, independente da faixa etária, independente da pessoa, embora, claro, idosos e pessoas que tenham doenças de base, que tenham comorbidades, esse risco é maior, mas qualquer pessoa está exposta ao agravamento do caso de dengue grave. Os sintomas comuns da dengue são febre e dores musculares. A pessoa que contraiu a doença deve ficar atenta aos sintomas graves, que são dores abdominais, vômito e sangramento no nariz e na gengiva. Então, quem tem alguma desses sinais e está com dengue, está sentindo as manifestações de dengue, ele deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Ele vai precisar ser internado, independente do estado dele naquele momento. Às vezes a pessoa, mas eu estou bem, por que eu vou precisar ficar internado? Porque ele está com potencial de agravamento para desenvolver o quadro de choque de dengue. Além das orientações básicas de proteção, como a checagem de pneus, calhas e vasos de planta, a Organização Mundial da Saúde também orienta o uso de repelente, que oferece proteção de 12 horas, o uso de roupas claras e leves, já que o mosquito tem preferência por roupas escuras e que causam suor no corpo, além de exames de rotina. Não foi só eu que peguei na minha casa, eu peguei, o meu marido, o meu filho, menos a minha filha. Mas a gente que sempre está saindo de casa, acabamos pegando. E assim, não foi fácil. E no próximo sábado entra em vigor a bandeira verde para o cálculo das contas de energia elétrica. Essa categoria garante que não haverá reajustes nas tarifas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que as tarifas de energia não devem voltar a sofrer aumentos neste ano. A entidade é responsável por coordenar e controlar as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias é o que define o real custo da energia. Quando vigora a bandeira verde, não há acréscimos na conta de luz. Já na bandeira amarela, o consumidor paga um pequeno adicional. Na bandeira vermelha, tem acréscimos maiores dependendo da condição. Quando as condições de geração de energia não são favoráveis, é preciso acionar as usinas termoelétricas, elevando os custos. Assim, cobranças adicionais têm por objetivo cobrir a diferença e também funcionam para frear o consumo. No ano passado, foi criada a bandeira de escassez hídrica,
que fixa um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Ela estava vigente há 7 meses, desde setembro. Segundo o governo federal, a medida era necessária para compensar os custos da geração de energia, que ficaram mais caros em consequência do período seco de 2021, apontado como o pior em 91 anos. E a poucos dias do fim do período chuvoso, o nível dos principais reservatórios do país é o maior dos últimos 10 anos para essa época. As fortes chuvas dos últimos meses provocaram uma virada histórica e o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou a 65%. Desde 2012, a região responsável por 70% da energia gerada no país não alcançava um patamar tão elevado nessa época. A mudança representa um grande alívio após a maior seca em 90 anos. Um ano atrás, esses reservatórios tinham cerca da metade da água que tem agora. As regiões Norte e Nordeste também acumulam o maior volume de água em uma década, chegando perto de 100% da capacidade. E até o Sul, que sofria com a estiagem, passou de 50%. Esses dados fizeram o operador nacional do sistema prever um ano sem crise de energia. O cenário desta segunda região é muito diferente do registrado em agosto de 2021, quando o país enfrentava uma crise hídrica. Por causa da seca, o governo teve que contratar mais usinas térmicas que chegaram a representar quase 1/3 da geração em todo o sistema. E novos incidentes violentos foram registrados nesta terça-feira na Cisjordânia, na mesma região que já havia sido palco de confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses nos últimos dias. O exército do Estado hebreu está mobilizado há 4 dias em Jenin, cidade de origem de 2 palestinos que cometeram atentados recentemente. Os confrontos aconteceram nas primeiras horas de terça-feira. 4 palestinos foram detidos em Jenin e na cidade de Al-Yamun, onde a agência palestina de notícias Wafa afirmou que soldados usaram munição letal. As operações no norte da Cisjordânia acontecem depois de 4 atentados em Israel desde 22 de março, os 2 primeiros executados por árabes israelenses vinculados ao grupo extremista auto-intitulado Estado Islâmico. Os ataques provocaram 14 mortes. Durante o mesmo período, 15 palestinos, entre eles os agressores, morreram em atos de violência. Olha só, um novo tipo de equipamento de armamento tem chamado a atenção das autoridades norte-americanas. São as chamadas armas fantasmas, equipamentos que podem ser montados em poucos minutos e são difíceis de rastrear. O decreto, que levou 1 ano para ser elaborado, diz respeito a um tipo de arma que as autoridades dizem aparecer cada vez mais em relatórios policiais no país. A Casa Branca afirmou que estas são armas de predileção de muitos criminosos violentos. Autoridades soaram um alarme. Nossas comunidades estão pagando o preço e estamos agindo hoje. O Departamento de Justiça está tornando ilegal para empresas fabricarem estas armas fantasmas sem um número de série. Ilegal. Com as novas medidas, as partes separadas que podem ser facilmente montadas para fazer uma arma de fogo funcional vão estar sujeitas aos mesmos regulamentos das armas já montadas. Os vendedores vão ser obrigados a fazer verificações dos antecedentes dos potenciais compradores e a manter os registros de toda a vida comercial, não por um período de 20 anos como é atualmente. E crianças ucranianas correm o risco de passar fome por causa da guerra contra a Rússia. O alerta foi feito pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas. 2/3 da população infantil do país tiveram que sair de casa por causa do conflito. O diretor de programas de emergência do Unicef, Manuel Fontaine, falou com jornalistas nesta segunda-feira. Manuel estimou que aproximadamente 2/3 das 7,5 milhões de crianças da Ucrânia estão atualmente deslocadas. Cerca de 2,8 milhões de deslocadas internas no país e outras 2 milhões refugiadas fora da Ucrânia, totalizando 4,8 milhões. Manuel também alertou para o risco que as crianças na Ucrânia correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada agora, e isso em questão de 6 semanas. Então eu estava dizendo ao Conselho de Segurança que em meus 31 anos no setor, não lembro de uma situação que tenha sido tão trágica, tão rápida, e que as necessidades sejam tão altas, tão prementes. Durante a reunião do Conselho de Segurança, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, acusou a Rússia de transportar 120 mil crianças ucranianas para a Rússia para serem adotadas.
Manuel disse que até agora não há evidências dessas acusações, mas que o Unicef investigará as denúncias. Bom, e a gente torce para que esse pesadelo acabe o mais rápido possível. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação.